Vida em adoração. Eu queria convidar você a abrir em Mateus no capítulo 5, de versículo 14 ao 16. Esta é uma passagem muito conhecida, está logo depois ali do Sermão do Monte, das Bem-aventuranças. E a partir do versículo 14 diz assim: vós sois a luz do mundo. Você pode virar para alguém e falar assim: você é a luz do mundo. Mas fala com convicção, Senhor, você é a luz do mundo. Amém. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Sabe, resplandecer a nossa luz, eu entendo que também é quando nós vivemos uma vida de adoração. Seja, não somente aqui na igreja, mas ali fora, na nossa casa, no nosso trabalho. E quando, vou abrir meu coração e falar uma coisa para vocês. Eu não sei se foi só comigo. Quando eu converti, na verdade o Senhor, através do Espírito Santo, me converteu, tirou aquele bruto, né, pastor? Aquele Saulo, aquele negócio difícil, mas para Deus não tem nada difícil. Deus pega, Ele amassa, Ele vai fazendo. Quando eu ouvi essa palavra, adoração, adorar a Deus, eu tinha um entendimento que era para algumas pessoas específicas, então eu olhava, na minha época era o Fabinho no violão, e falava assim: esse cara aí é um adorador. Na hora do louvor, aí eles vinham, subiam aqui e falavam: eles estão adorando a Deus. Eu não me via como um adorador. Até então era como, sabe, um bebezinho. Tinha acabado de nascer, eu não tinha entendimento de que todo aquele que é regenerado, nasceu no Espírito, ele agora é adorador. E eu pensava também que tinha que ter um lugar específico para adorar a Deus. É na igreja, ou lá num quarto lá, porque o pastor fala lá, né, que tem que ir lá no seu quarto e orar. Eu pensava que era ali. Mas a gente vai aprendendo que na nossa caminhada com Deus, você pode adorar o Senhor, seja lá no teu trabalho, seja no trânsito, principalmente no trânsito, não é verdade? Eu não sei se é só comigo, porque às vezes quando alguém te fecha, o velho homem ele tenta se levantar, não tenta? Aí você fala: Deus, misericórdia, me ajuda, Senhor, tem que ser bênção na vida dessa pessoa. Às vezes ele está saindo, às vezes com pressa, porque tem alguém precisando dele lá, alguém está doente. E eu pensava que os momentos de adorar a Deus, eles eram, talvez, no culto, na hora do louvor principalmente, ou na hora de você estar orando. Só que o Senhor é bom, amém? Ele vai trabalhando, Ele vai trazendo entendimento, e aquele bebezinho, então, ele vai crescendo. Eu fico observando o meu filho João. Quando ele nasceu, era tudo mole, eu nem conseguia pegar ele direito, ficava todo assim, né? E aí vai fortalecendo as perninhas, o bracinho. Agora ele já fala papai. Eu fico todo babão quando eu vejo um negócio desse. E é assim com a gente. Eu não sei em qual estágio você está nessa noite com Deus, mas se você um dia confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você nasceu de novo. E Deus tem um propósito na tua vida. E você é um adorador. A tua vida pode sim e deve ser uma vida de adoração a Deus. A minha vida deve ser. E quando eu estava observando, por exemplo, em Atos 16, não precisa abrir, depois você vai e confere na tua casa. Quando nós olhamos para Paulo e Silas, eles chegam na cidade de Filipos, e aí eles procuram um lugar, uma sinagoga, e não tinha sinagoga naquele lugar. Aí eles saem da cidade e vão no sábado a um lugar próximo de um rio que parecia ser um lugar de oração. E lá tinha algumas mulheres. Então ele começa a ensiná-las a pregar o evangelho. E o Senhor, pela misericórdia, Ele abre o coração de uma mulher chamada Lídia, e aquela mulher é alcançada pela graça de Deus. Em seguida, eles, ao verem aquela menina, vocês sabem da história, que tinha um espírito de adivinhação,
eles expulsam aquele espírito. Ela era escrava de alguns senhores. E eles lucravam sobre aquela mulher, que era possessa por um espírito de adivinhação. Como consequência da vida de Paulo e Silas, de serem homens que adoravam a Deus onde quer que estivessem, eles não negaram a verdade naquele lugar, eles foram presos, açoitados. E a Bíblia faz questão de enfatizar, no cárcere interior, era uma prisão romana da época, eles ficaram num lugar ainda abaixo dos outros presos. Pensa comigo, meu irmão, chicoteada, aquele lugar frio, úmido, não tinha ventilação, e para piorar a situação, com os pés presos num tronco, olhando com os nossos olhos naturais. O que poderia ser feito? Se eles ficassem quietinhos ali, mas eles ousaram, independente do lugar e da situação, serem adoradores de Deus. E detalhe, Lucas, quando escreve Atos, ele coloca um detalhezinho lá. Enquanto eles estavam cantando hinos, louvores a Deus e orando, os companheiros de prisão estavam ouvindo. Consequência de uma vida de adoração. Aquelas cadeias foram quebradas, famílias foram alcançadas, salvas, e logo em seguida, uma igreja foi fundada naquele lugar. Portanto, para nós vivermos uma vida de adoração ao Senhor, independente do lugar, Deus espera isso de nós. Quando Jesus ele tem encontro com aquela mulher samaritana, a Bíblia não fala o nome dela, mas está registrado em João capítulo 4. Aquela mulher ali numa vida toda bagunçada. Jesus ele começa a dialogar com ela. Vocês sabem a história dela, ela estava vivendo em adultério. Então existia uma rixa entre os samaritanos que se adoravam a Deus no Monte Gerizim e entre os judeus que era lá no templo, em Jerusalém. Mas Jesus disse para ela o seguinte: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Independente de onde você estejamos, da circunstância, Deus espera isso de nós. Ele não só espera, mas o Espírito Santo nos capacita. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Amém? Dá um sorriso para mim assim então. Se tiver alguém dormindo, eu vou falar, ó. Estou brincando. Você crê que Deus tem um propósito nas nossas vidas? Mas crê mesmo? Eu também creio. Sabe, eu creio que Deus, Ele me colocou na minha família, colocou você na sua família, na cidade onde nós moramos hoje, no país que nós moramos hoje, que é uma bênção. Na empresa onde eu trabalho, que você trabalha, porque Deus tem um propósito em tudo. Deus não faz as coisas assim por fazer. Você não está sendo levado de qualquer jeito. Deus está te conduzindo, porque existe um propósito em todas as coisas. Jesus disse nesse texto que eu e você, nós somos luz. O que a luz faz? Se você está caminhando num lugar que está escuro, acendeu a luz, o que acontece? Você começa a ter direção onde pisar seguramente. A luz chega nesses lugares. Talvez você está convivendo com pessoas que está assim mais doidinho para você falar para eles de Jesus, falar para eles que existe um Deus que ama eles. A pessoa está dando cabeçada para tudo quanto é lugar. Só precisa da gente abrir a nossa boca. Sabe, minha mãe mora bem longe daqui, dá umas 12 horas de viagem. Quando a gente vai para lá, o negócio é... Você tem que levar a viagem assim, sabe? E na bênção, porque se você ficar irritado, não adianta. É longe o negócio. E aí, eu estava falando com ela, ela falou, olha filho, eu estava indo para casa, fui lá no centro, lá na cidade, resolvi umas coisas, e aí de repente eu observei que um menino de mais ou menos uns 15 anos foi me acompanhando, começou a conversar comigo. Ele começou a falar, olha senhora, nossa, eu estou muito ansioso, eu não sei o que eu faço por isso. Do nada ele começou. Ela começou a falar para ele, olha filho, Deus ele tem um propósito na tua vida, você não está por um acaso aqui. Ele falou assim, mas eu não sei, parece que eu já tentei falar com ele,
Parece que ele não me ouve, eu não sei, parece que ele não quer falar comigo. É uma cabeça de uma pessoa de 15 anos, que se você for puxar o histórico, talvez é uma vida onde ele sofreu muito. Minha mãe falou, olha, faz o seguinte, eu tenho uma Bíblia, se você for comigo lá em casa, eu vou te dar essa Bíblia, você quer? O coração dele se alegrou, as lágrimas começaram a descer, porque ele nunca tinha ganhado um presente. Ele sentiu o amor de Deus através de uma mulher que ela não sabia ler, mas quando o Senhor fez uma obra na vida dela, ela falou, eu quero aprender a ler a Bíblia. Foi para a escola e estudou para aprender a ler a Bíblia. Ela fala para mim, olha filho, de uma forma muito simples assim eu leio, mas quando eu entendo o que Deus está falando, ela começa a recitar salmos. É uma intercessora da minha vida. Jesus diz também que a luz, ela transforma o ambiente. Às vezes, nossas esposas, maridos que estão aqui, às vezes elas precisam, às vezes, de uma palavra. E às vezes nós estamos tão apegados às coisas que no dia a dia, preocupações, nós às vezes esquecemos quantas vezes Deus deseja nos usar. Porque às vezes nós pensamos, evangelizar lá na África, mas às vezes dentro da nossa casa está precisando. E Deus nos chamou com esse propósito. Amém? E quando Jesus diz isso a seus discípulos, se você voltar lá no texto, você vai ver aos nossos olhos, falar isso para aqueles que já estavam ali em Atos dos Apóstolos, que eram homens já experimentados, ok, mas Jesus ele estava falando para homens que ainda, Pedro por exemplo, era um cara muito difícil de lidar, mas Jesus ele começa a ensinar Pedro, João, começa a ensinar o Daniel, começa a ensinar o Marcinho, olha, você é a luz do mundo, porque às vezes os discípulos olhando para si falam assim, eu? Como assim eu? A luz do mundo pode de repente ser aqueles que estão lá embaixo, os escribas, mas eu? Sim, Jesus estava apontando o destino deles. Sabe, eu não sei qual a situação que você está aqui nessa noite, mas eu quero te dizer que existe um Deus que Ele trabalha com você aqui hoje, mas Ele já te vê lá na frente. Ele acredita em você, você é a luz do mundo, sim, não deixe Satanás colocar qualquer outra coisa que não seja essa. Porque muitas das vezes ele quer calar nossa boca, porque nós somos imperfeitos ainda, nós estamos sendo trabalhados. Deus tem um propósito na tua vida. Eu não vejo Jesus falando para qualquer um dos seus discípulos alguma palavra assim, sabe, jogando eles assim para baixo. Sempre uma palavra a respeito deles, uma palavra de afirmação. Ele nos encoraja a orar, a persistir em oração. Ele fala, buscai o reino de Deus. Quando você bate, você vai abrir, a porta vai abrir. Eu não sei como que está a tua vida nessa questão de orar. Talvez você tenha orado, mas tem visto situações que não mudam aparentemente, e às vezes passa, será que está valendo a pena orar? Eu quero te dizer que sim, porque Deus ouve nossas orações. Jesus fala, olha, tenha bom ânimo, sempre palavras de afirmação a nosso respeito. E aí vem uma pergunta, e a gente fica, Senhor, eu tenho sido luz, eu tenho levado uma vida de adoração, porque se eu não estou, Senhor, me ajuda. Existe uma pessoa que habita em você que é o maior interessado em tudo isso. É o amigo do noivo. É o próprio Deus habitando em você. Ele te capacita, Ele te encheu de dons. Sabe, uma das coisas que a igreja tem negligenciado muito, mas eu creio que Deus está fazendo um mover no nosso meio, é negligenciar os dons. Eu preciso ter uma vida de adoração onde eu permita ser usado pelo Espírito, porque às vezes no meu próximo aqui que senta do meu lado, Deus quer me usar na vida dele. As minhas atitudes, meu irmão, as suas atitudes, elas manifestam ou não a glória de Deus na tua vida. Sabe, pastor Jeremias, você falou, né? Eu também estou nessa mesma pegada. E tem dia que começa de manhã e vai o dia inteiro os negócios.
Tem dia que estou no trabalho e você fala, meu Deus, me ajuda aqui, porque chega uma pessoa que você acha que ele veio comprar ali o seu serviço, quando veio, mas na verdade existe algo muito além daquilo. Já até perdi aqui onde eu estou, mas a gente vai dar um jeito, Deus é bom. Sabe, essa semana eu, conversando com minha mãe, eu entendo também, sabe, para a gente ter essa vida de adoração, nós precisamos ter uma coisa muito bem definida. Qual é a minha identidade em Cristo? Qual é a tua identidade em Cristo? Porque se você não tiver isso, essa certeza, essa convicção dentro do teu coração, você vai ser uma pessoa que amanhã você está de uma forma, acontece uma situação, no outro dia você está de outra forma. Mas quando nós temos essa convicção da nossa identidade em Cristo, podemos sim passar por dificuldades, mas isso não nos abala. E eu perguntando para minha mãe, falei, mãe, como que foi a gestação no período em que eu estava dentro da tua barriga? A gente é mineiro, a gente fala mais ou menos assim, né? Ela falou, filho, foi uma bênção. Deus cuidou de cada detalhe. Eu ainda não tinha o conhecimento de que Deus me amava e eu não tinha, o meu coração ainda não era dele. Mas quando eu olho para trás, eu vejo o cuidado de Deus em cada detalhe. Eu falei, meu nome, como que foi escolher o meu nome? Eu fiquei curioso. Você já fez isso? Perguntar como que foi? Ela falou assim, seu nome eu tinha dentro de mim já que ia ser Ayrton. Eu falei, seu glória. Eu já sabia disso, meu filho. Deus cuidou de cada detalhe. Eu não sei você que está aqui nessa noite, talvez você já perguntou, já soube algumas coisas, e talvez a resposta foi, olha, nós não tínhamos planejado você, aconteceu. Eu já ouvi isso aí de pessoas. Ou talvez você ouviu, olha, foi bem difícil, passei por algumas situações. Ou talvez você que está aqui nessa noite, que está nos acompanhando pela internet, talvez a história lá no teu passado seja talvez de abuso, ou seja talvez de abandono, talvez você foi até criado por pessoas que não são seus pais biológicos. Mas eu quero te dizer uma coisa, que se você abrir o teu coração, a palavra de Deus ela pode transformar. Sabe, Isaías fala assim, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Sabe, Deus pega o maior exemplo de um ser humano, o sentimento mais forte que é de uma mãe. Eu citei que eu falo com minha mãe praticamente todos os dias. Quando eu não estou, de repente, às vezes eu estou com algum resfriado, não estou bem, pela voz ela já percebe que é mãe. Quantas são mães aqui que estão me ouvindo? É ou não é verdade? Eu vejo dentro da minha casa a minha esposa com o meu filho, não tem hora para dormir, acordou, levanta com aquela disposição, nunca vi ela reclamando de nada. Deus pega esse maior exemplo de amor e Ele diz que o amor dele é muito superior, o amor dele é infinito por você, é infinito por mim. Vocês estão comigo, irmãos? Efésios 1:4 diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia nos elegido, ou algumas versões, escolhido nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Não te deixa assim maravilhado de saber disso? Eu fico impressionado. E aí hoje nós podemos ter um louvor que, desculpa a voz aí, mas vamos tentar. Ele diz que nós não somos mais escravos do medo. Não somos mais escravos desse passado talvez de dor, talvez de abandono. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Ele diz assim, antes de eu nascer, antes de você nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. Vocês me ajudam aí? De novo nasci,
em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Você pode cantar isso, meu irmão, com a tua mão erguida assim. Filho de Deus. Nós podemos viver uma vida de adoração, Pai. Nós não somos mais escravos. Sabe, eu tenho um testemunho. Quando eu me converti, o Senhor começou essa obra de regeneração na minha vida. Eu estava estudando, não sei se era a 8ª série, se era o primeiro. Até então, eu não tinha nenhum entendimento. Podem se assentar, desculpa. É vigília, irmãos, então estou perdoado, não estou perdoado? Estou perdoado. Eu empolguei. Eu não sei se é porque os irmãos queriam que eu voltasse para o louvor. De vez em quando eu falo assim, você cantava muito bem. Aí eu empolguei, então você me perdoa. Estamos em família. E aí eu me lembro que, até então, eu ficava com as meninas na escola, não tinha temor nenhum a Deus. Mas um dia o Senhor me alcançou, eu estava sentado ali ouvindo a palavra. E aí eu fui para a escola, falei assim, vou fazer assim, o meu melhor lá, agora eu sou crente. Só que teve um dia eu dei uma pisada fora. No intervalo eu fiquei com a menina de novo. Ninguém está escandalizado não, né, irmão? Era um bebezinho. Fui para casa, mas aquilo dentro de mim começou um sentimento. Eu falei, Deus me perdoa. Até ontem eu não sabia de nada, mas eu não estou me sentindo bem com isso. Isso não agrada o teu coração. Era o início da semana. Eu vim no culto de sábado e eu fiquei torcendo para chegar logo o sábado. Porque eu entendi que eu falei, Deus me perdoa, eu preciso ouvir tua palavra lá, preciso conversar com alguém. Eu pisei fora. Tudo que eu lembrava era perdão, Senhor, perdão. Entrei no sábado. Aí na época a gente se reuniu aqui no altar. Não falei nada para ninguém, até porque não tinha amizade com quase ninguém ainda, era novo convertido. Levantou um jovem e falou, olha, não sei para quem o que está acontecendo, mas Deus já manda te dizer que Ele já te perdoou. Ele viu no teu coração arrependimento. Pensa em alguém que desceu essa avenida aqui, mas a 110 correndo. Eu falei, Deus, cheguei em casa, tranquei no quarto, o Senhor tirou aquele fardo. O que está impedindo de você ter uma vida de adoração? Talvez seja alguma coisa que você errou. E Satanás tem pegado isso e te esfregado na cara todo dia. O Senhor manda te dizer assim, filho, eu vi arrependimento no teu coração. Ficou no passado. Para de ficar colocando fardo nas tuas costas. E eu fico pensando, Deus, por que quando a gente dá uma pisada fora, aquilo nos entristece? Sabe por quê? Porque nem eu nem você foi criado para o pecado. Não, você não entendeu. Você não foi criado para viver uma vida de pecado. Por isso que isso te faz mal. Nós não fomos criados para a morte. Por isso que mesmo sabendo o que a palavra diz, quando nós perdemos alguém muito querido, nós sofremos. Porque nós não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para adorar o Rei. Para vivermos uma vida de adoração. E sabe que, olhando para a palavra, eu aprendo que a adoração, uma vida de adoração, dia após dia, ela nos transforma. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E depois Paulo ele vai escrever à igreja de Corinto, ele diz assim, mas todos nós, diga assim, todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E Salmo 115, já estou finalizando. Salmo 115, ali o salmista está se referindo aos gentios,
aqueles que faziam ídolos, aqueles que tinham ídolos, ele diz: tornem-se semelhantes a eles, os que fazem e quantos neles confiam. Sabe, a quem nós adoramos tem o poder de nos transformar.